galera da plataforma Aprenda, outra espécie tributária muito importante é a contribuição de melhoria. Quando você realiza uma obra pública numa cidade, e aí você tem uma valorização. Aqui no Brasil nós fizemos uma terceira ponte aqui em Brasília. A terceira ponte valorizou os imóveis do Lago Sul, Agrovila São Sebastião, e o governo poderia ter instituído, né? Ele preferiu cobrar no imposto, aumenta o valor do imposto, do IPTU, por exemplo. Mas ele poderia ter cobrado aí, tá certo, a contribuição de melhoria, nesse caso concreto. A contribuição melhoria, ela é instituída face ao custo de obras públicas que decorra a valorização imobiliária naquele bem. Então é bem tranquilo essa questão da contribuição de melhoria. Os empréstimos compulsórios é uma situação de calamidade, porque não dá para o Estado aprovar isso não começar a calamidade, então ele aprova logo. Por isso que é uma espécie também tributária, lá no artigo 148 da Constituição Federal. Frente a uma calamidade ou uma guerra externa. Você tem aí também, tá? É uma promessa, e você tem também os empréstimos compulsórios, quando você tem aí uma epidemia e tal, depois o governo pode até ter a promessa de devolver o empréstimo compulsório. Essa restituição deve ser em moeda, conforme decidiu o STF, então você pode ter essa aí, né? Depende da lei complementar, é óbvio. Então você tem uma discussão sobre essa espécie tributária bem complexa. Contribuições também é diferente da contribuição à melhoria. Ela tem umas divisões: contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, interesses de categoria profissionais ou de iluminação pública. São contribuições, ela tem a função ali, tá certo, de organizar determinados setores, tá certo? Ela é uma designação de gêneros, como se diz, né, um custeio de determinados serviços. Então a contribuição social, seja de interesse de categorias profissionais, elas têm ali uma função de organização. No caso da iluminação pública, por exemplo, é melhorar a iluminação pública dos municípios, das cidades, tá certo? Mas eu tenho aí a contribuição de seguridade social, tá certo? O INSS, a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Você tem um monte de contribuições ligadas aí ao INSS. Imagina a pandemia se nós não tivéssemos o SUS, para manter toda a base do SUS. Então nós temos uma contribuição social muito forte nesse aspecto aí, tá bom? Então você tem aí, elas podem atender às finalidades do artigo 149 e 149A. Intervenção do domínio econômico, categorias profissionais, interesse de categorias econômicas e a iluminação pública. Então é tranquilo você, tá certo? Não pode alterar a destinação das contribuições, a finalidade dela não pode ser constituído o fato gerador da respectiva obrigação tributária, tá certo? Então ela é bem diferente, tá certo? Ela tem umas bases econômicas totalmente diferentes. Tá bom? Então o mais importante é que você também tem uma espécie tributária chamada contribuição. Você tem as contribuições sociais, onde a União recolhe essa contribuição para um instrumento de atuação numa área social. Nós temos aí a ordem social, a ordem econômica, nós temos e nós precisamos de contribuições sociais. Por exemplo, nós tínhamos a CPMF, contribuição, ela era provisória, tá certo? E depois ela ficou um pouco permanente, depois acabou, né? Então você tem aí a contribuição, intervenção no domínio econômico. Você tem a contribuição, tá, tudo regulado, matéria totalmente estrita legalidade. Tá? Contribuições só de interesse das categorias profissionais, onde o Estado passa para os conselhos de fiscalização profissional, para cobrar as anuidades, o CREA, CRQ, POREM, tá certo? E essas anuidades aí, tudo previsto lá na Constituição, essas contribuições, tá bom? E aí você tem, além dessas contribuições, é óbvio que o Estado não pode fiscalizar tudo, né, gente? Tem que passar para os órgãos de classe para fiscalizar aí a atividade profissional no campo da ética, né? No campo da organização administrativa dessas profissões. E as contribuições de iluminação pública. Então você tem 5 espécies, que eu já falei para vocês: impostos, taxas, contribuição de melhoria, as espécies de contribuições aqui, e aqui na contribuição de iluminação pública, tá? Para os municípios, competência dos municípios. Para quê? Para custear a iluminação pública. Então é bem tranquilo
instituição dessa contribuição, que é por lei municipal, né, para poder organizar e estruturar a iluminação nesses locais, tá bom? O mais importante é que a gente está criando essas 5 espécies tributárias. Vai ter a reforma tributária, a gente nem sabe como vai ficar. Vamos esperar. Mas temos que aprender o que tinha antes para depois entender o novo. Professor Joel, daqui a pouco a gente volta na plataforma Aprenda.